Boa noite! E vamos iniciar mais uma live. E hoje o tema é medo. Medo nessa pandemia. E eu queria muito ter você aqui para a gente conversar a respeito dessa situação tão delicada. Boa noite! Que bom você estar aqui. E essa situação tão delicada, chamada medo na pandemia. Infelizmente, o medo nos leva ao desconforto, nos leva à ansiedade, nos leva à tristeza, às vezes até ao desespero, à depressão, e isso não é bom. E hoje nós vamos falar por quê que a gente fica com medo e o que a gente pode fazer para mudar esse medo. Então, primeiro, antes de falar do medo, eu vou ler um trechinho do Evangelho, porque hoje eu meditei a respeito do medo e cheguei à conclusão de que o que está acontecendo nessa pandemia? Como que a gente está vivendo uma situação que nós nunca imaginamos que poderíamos viver? Então eu vou ler o trecho e depois eu vou conversar a respeito. Hoje à tarde eu até fiz essa live no Facebook. E interessante como as pessoas depois comentaram o quanto foi importante para elas. Por isso eu resolvi fazer no Instagram, porque o público que me segue no Instagram é o público que me segue no YouTube, no Facebook é outro. E eu queria trazer para você essa mensagem, porque eu sei que pode ajudar na sua vida. E por que eu quero falar do medo? Porque o medo é o que nos paralisa. E nós não precisamos ficar paralisados no medo. O medo até é bom quando nos faz refletir, parar, pensar, planejar. Nessa questão, o medo é muito importante, a gente saber que tem que parar, mas não pode paralisar. O paralisar é que é o problema. Então, quando a gente sente medo, a gente para, respira e se pergunta: por que eu estou com tanto medo? O que está acontecendo ou o que me faz lembrar que me dá tanto medo? Por quê? A pandemia está aí, não tem como mudar a situação. Agora, como a gente encara a situação, aí é uma questão que compete a nós. O olhar que a gente vai ter a respeito depende de nós. Então, está acontecendo uma pandemia? Tá. Tem um vírus perigoso? Tem. É muito poderoso? É. O contágio é muito rápido? Também é. É um vírus letal? É também. Mas e aí? Eu não tenho o que fazer com isso? Eu vou me assustando cada vez mais, as notícias cada vez mais desesperadoras, e isso vai me desesperando? Não, eu posso parar e pensar: tem um vírus? Tem. Mas tem uma maneira de eu me proteger? Tem. Tem uma forma de eu evitar tanto contágio? Tem também. Então o que eu faço? Eu vou respeitar a situação que eu estou vivendo. E de que forma que eu respeito? Bom, tem um vírus perigoso, isso está causando um problema enorme na economia, um problema enorme no emocional das pessoas, no convívio das pessoas. Está causando tudo isso? Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro eu tenho que entender que a economia não é uma responsabilidade só minha, não é o meu negócio que não está indo bem. Tudo que não está indo bem é por conta da situação atual em que eu estou vivendo. Tem jeito de eu me proteger meus filhos, a minha família? Tem. Primeiro, a asepsia é um dos fatores mais importantes. Então, não saia de casa sem carregar o álcool gel. Não
Não saia de casa sem colocar a máscara. Ah, mas eu só vou até na esquina. Não importa. Eu só vou até ali na casa da minha vizinha. Não importa. Máscara é para ser usada quando você não está no contato com pessoas que moram na sua casa. Simples assim. O contato é com uma pessoa com quem você não fica o dia todo ou o tempo todo, então use máscara. Tem que ir no supermercado? Vai de máscara. Use o seu álcool. Chegando no supermercado, vão higienizar suas mãos, passar o álcool gel na sua mão ou o álcool 70 na sua mão, no carrinho. Tudo bem, carrega o outro na bolsa. Carrega o seu dentro da bolsa. Soltou do carrinho, alguém encostou, passa o álcool na sua mão. Antes de entrar no seu carro, passa o álcool na mão, passa na sua chave e entra para que você não contamine a direção do seu carro. São atitudes muito pequenas e que te dão uma prevenção. Chegou em casa, vai direto para o chuveiro, toma banho. É uma das formas que você tem para não propagar esse vírus. Você não tem como ficar às 24 horas do dia sem sair de casa, a não ser os grupos muito pequenos de pessoas que podem fazer isso, mas não são todos. Eu me enquadro nesse grupo que fica em casa, embora há momentos que eu tenho que ir no supermercado, há momentos que eu tenho que ir no correio. O restante das atividades eu procuro evitar fazer, mas há momentos em que não tem como, eu tenho que ir. Só que quando eu chego, eu tomo todos os cuidados antes de entrar dentro de casa. E aí, é para ter tanto medo? Não, é para ter respeito, é para ter seriedade. Quando a gente tem duas formas de encarar as situações, todas. Por exemplo, há pessoas que têm medo do pai ou da mãe, então faz de tudo do jeito que o pai e a mãe mandam porque tem medo. Há pessoas que fazem tudo aquilo que o pai e a mãe determinam e gostam por respeito. Medo é uma coisa, respeito é outra bem diferente. Quando a gente tem respeito, a gente acaba ficando e continua fazendo porque a gente sabe que aquilo realmente é bom para nós. O medo você vai até um certo ponto e o medo te causa desconforto. Enquanto que o respeito te traz conforto, tranquilidade, seriedade. Então eu vou agora ler um trechinho, porque hoje eu meditei bastante sobre essa situação do medo. E eu abri a Bíblia e vou ler, são 4 versículos muito fortes e que fala do medo. Ele está no Evangelho de João 6, capítulo 16 a 20. Jesus caminha sobre as águas. Não tenham medo. Ao sair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite. E Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas. E aproximando-se da barca, então ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Então veja, nós estamos vivendo um mar revolto, uma ventania. E falando em ventania, a ventania que deu no sul do Brasil hoje, que acabou perdendo 10 pessoas, é assustador. Porém, nós temos que ter fé. Nós temos que ter confiança em Deus. Nós não estamos sozinhos. Existe um Deus maravilhoso. Existe um Deus poderoso, mais poderoso que o vírus, mais poderoso que o vento,
mais poderoso que a tempestade. Por pior que seja a tempestade na qual nós estamos inseridos, existe um Deus. E é esse o Deus que eu confio. E quero falar para vocês do Deus da esperança. Como Deus da esperança? Nós, para passarmos por essa situação tão complicada, tão difícil, nós temos um tripé no qual a gente pode se apoiar: a fé, a esperança e a oração. Esse tripé pode te sustentar na época da dificuldade e pode te manter em pé na época da calmaria. Então veja, a fé, a esperança e a oração é o tripé que te sustenta, que te segura. Então é necessário sentir tanto medo? É necessário sentir tanta angústia quando nós estamos passando por uma situação difícil como é essa da pandemia, como é essa que nós estamos enfrentando hoje? Se a gente tiver fé, se a gente tiver esperança, por mais revolto que esteja o mar, por mais forte que esteja a ventania e a tempestade, por mais difícil que esteja a situação financeira, por mais difícil que o seu comércio não possa continuar sobrevivendo nessa pandemia, por mais difícil que esteja a situação, confie que existe um Deus maravilhoso que não te desampara, que não vai deixar você se perder nessa tempestade. Ele vem em seu auxílio, ele vem te socorrer. E quando você confia nesse socorro, você sai do desespero e entra na esperança. Quando você entende que tem um Deus maravilhoso que cuida de você, que essa pandemia não é só para te destruir. Não é um vírus que só veio para te destruir. Olha do outro lado. Veja quanta coisa pode ser transformada na sua vida a partir dessa pandemia. Veja quanta coisa você pode fazer diferente por conta dessa pandemia. Hoje nós estamos sem condições de sair de final de semana. Temos mais tempo para cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. É momento de interiorização. É momento de você olhar para dentro, olhar para você e pensar o que eu posso fazer de melhor. Lembrem que hoje é dia 1º de junho e no dia 1º de junho nós estamos entrando no segundo semestre de 2020. Há exatamente 6 meses atrás, nós estávamos brindando a entrada do ano novo. Eu pergunto para você, qual era o seu sonho no dia 1º de janeiro de 2020? Qual era a proposta que você tinha e o que você queria realizar? Qual era o seu desejo no dia de 1º de janeiro? Você tinha um sonho? Você tinha um desejo? E você deixou que isso tudo que você estava sonhando e desejando se perdesse porque as notícias na televisão estão dizendo que só tem catástrofe? Porque os posts que você vê na internet só está contando que o mundo está acabando? Não, o mundo não está acabando, o mundo está se transformando. Está acontecendo uma grande mudança no mundo. E essa grande mudança pode acontecer na sua vida se você quiser, se você desejar, se você determinar, você pode fazer a diferença. A transformação pode acontecer, depende de você. Tudo na nossa vida depende do olhar que a gente tem. Tudo na nossa vida depende de como a gente pensa, de como a gente age e qual a vibração que a gente tem. Aí você vai me perguntar, você não está com medo? Não, eu não estou com medo. Eu tomo todas as precauções necessárias. Eu faço tudo que o protocolo manda
dentro de todas as orientações que a gente tem. Vou ter medo? Por que medo? Eu vejo pessoas que estão angustiadas, que não conseguem dormir à noite, que vivem com fobia, porque tem medo, tem medo, tem medo. O seu medo vai fazer com que as coisas sejam diferentes? Você já se fez essa pergunta? Por conta do teu medo, a situação vai mudar? Agora, por conta da sua esperança, eu te garanto que vai. Por conta da sua oração, a sua situação vai ser diferente. Porque quando você começa uma oração com uma conexão profunda com Deus, com certeza, o seu estado emocional vai ficar totalmente diferente. Quando você tem fé que existe um Deus e que esse Deus te acolhe, quando você tem esperança e acredita que isso pode mudar, e você entra em oração e a sua oração te conecta direto com Deus, com certeza, esse vai ser um momento de muita transformação na sua vida. Vai ser um momento de muita reflexão. Vai ser um momento onde você pode encontrar solução para situações que você nem imaginava. Você pode sim usar a rede social. Você não precisa ficar na solidão. Hoje, nós temos recursos totalmente gratuitos, onde a gente pode buscar informação, onde a gente pode ter comunicação, onde a gente pode ter até diversão. Então, não é para ficar na angústia e no desespero. Ao contrário, é momento de esperança. É momento de confiar que Deus não desampara o seu povo. Jesus está andando sobre as águas, por pior que seja a tempestade. E eu queria que quando você for fazer a sua oração, lembre-se das famílias que perderam seus entes queridos. E eu agora quero me reverenciar a uma família de Pradópolis, na qual eu nem conheço, tenho intimidade, mas a minha filha tem uma ligação, porque é a mãe de uma funcionária dela que faleceu por conta do Covid. E ela é um exemplo das 66 mil famílias que hoje choram, que perderam seus entes queridos. Ah, mas ele já era idoso. Ele era alguém muito amado por uma família. Não importa a idade que a gente tem. Se não fosse por conta dessa doença, dessa pandemia, essa pessoa poderia estar viva e chegar até o final do ano. Esse ano poderia ser diferente. Mas por que foi nesse ano que aconteceu? Porque nesse ano uma grande mudança precisava acontecer. E que ela aconteça para o bem de cada um de nós. Que cada um aprenda a viver de uma forma mais equilibrada, com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação, com mais atenção. A gente passava a vida estava sendo muito mecânica. Antes da pandemia, estava tudo muito mecânico, a gente não parava para prestar atenção. E agora é momento de prestar atenção. Agora é momento de parar, não dá mais para correr. Não dá. Aquela agitação, aquele sobe e desce de avião, não está mais acontecendo. Por quê? Porque o mundo teve que parar, se reposicionar, rever valores. E por que o medo? Porque é algo que eu não conheço. E o que a gente não conhece assusta. É uma situação nunca imaginada, mas é real. E se ela é real, eu te pergunto, você está vivendo algum problema com relação à pandemia? Então reveja a sua história. Reveja o que está acontecendo e como você pode fazer diferente e qual a lição que você pode tirar disso. Tudo na vida tem um porquê.
e que o seu porquê seja o seu crescimento, que o seu porquê seja para que você possa crescer, que o medo não seja o seu aliado, porque o medo vai te levar para o desespero vai te levar para desordem emocional e pode te levar à depressão. Então, pegue outro caminho. Olhe para essa situação e diga: tudo bem, essa é a nossa realidade. Como eu posso fazer para viver de uma forma mais funcional, embora a situação seja delicada? Encha o seu coração de esperança e comece a olhar de uma forma, então tá acontecendo isso, vou aproveitar para fazer mais isso, mais aquilo outro, que eu não tinha tempo para fazer, porque a minha vida antes era muito tumultuada. E você vai ver que o tempo da pandemia não vai ser tão desesperador assim. Tome os cuidados necessários. Saia só quando você tem necessidade. Aprende a amar a sua casa. Aprende a amar aquilo que você tem. Aprende a amar aquilo que você é e as pessoas que você tem. Não queira mais esse tempo de pandemia, interessante que é um tempo onde a gente tem que ficar para dentro. Não dá para fugir. Não dá para fugir da minha situação. Eu me incomodava muito ficar em casa, então eu pego e saio e vou para casa de alguém bater papo, eu vou para algum lugar, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou... Não dá para fazer isso. Eu vou fazer compras? Não dá. Só se vai fazer as compras que são estritamente necessárias. Não dá para fugir daquilo que eu não sabia lidar muito bem. Então é o momento de parar e pensar na sua vida, pensar na sua essência, pensar em quem você é, pensar no que você pode fazer para transformar essa vida, para fazer com que essa vida seja melhor. Isso é o mais importante, isso é o mais interessante. Quando você consegue fazer isso, quando você começa a ter esperança, você vai perceber que a vida pode fluir de uma forma muito mais tranquila, muito mais equilibrada. E aí eu volto para o que eu falei no começo. E aquele sonho que você acalentou para realizar em 2020? Aonde ele está? Mas agora não dá para mim fazer. Por quê? Qual era o seu sonho? Qual era o seu desejo? O que você queria? Qual era o desejo que você tinha para 2020? E por que ele não pode ser realizado? O que te impede de realizar aquele sonho, aquele desejo que você tinha no dia 1º de janeiro, há exatamente 6 meses atrás? Tudo parou? Você parou? Comece hoje. Hoje é o 1º dia do 2º semestre. Olhe com outra forma. Olhe de outro jeito. Olhe que, embora não dá para você realizar o sonho daquela forma que você tinha desenhado, redesenhe o seu sonho com a situação que você vive hoje. Mude o seu curso. Mude o que você queria. De repente, o teu sonho era entrar num barco e navegar. Só que acabou a água, a comporta se abriu e não tem mais a água na represa. Então, pense num carro, mas vai. Não importa qual o veículo que vai te levar. Não importa como você vai chegar. O importante é que você continue acalentando o seu sonho. E pensando que agora que o mundo está totalmente diferente, que eu particularmente acredito que vai ser muito difícil voltar a ser exatamente como era, porque nós estamos vivendo uma reforma. É uma reforma emocional, é uma reforma filosófica, é uma reforma que está acontecendo no mundo. O mundo está se transformando. E
todos nós temos que entrar nessa transformação, mudar nossa vibração, para que a gente tenha muito amor para distribuir nesse mundo novo que está se formando. Um mundo mais solidário, um mundo mais preocupado com o próximo, um mundo mais aberto a novas possibilidades, um mundo mais aberto à transformação. É esse o mundo para o qual nós estamos caminhando. E só vamos permanecer e poder crescer nesse mundo se nós mudarmos o nosso olhar. Chega de reclamação. Chega de reclamar que não pode ir, que não pode fazer, que o governo, que o prefeito, que o presidente, que o Senado, que... Não adianta. Hoje, você é responsável pela sua vida. E de que forma você vai encarar a situação para sair dessa com mais força, com mais amor, com mais competência. Senão você vai ficar para trás. A reclamação, num clima como é esse que nós estamos vivendo, só vai te fazer ficar para trás. Então não adianta fazer isso. Nós estamos vivendo uma situação difícil, porém transformadora. E quando a gente pensa na transformação que a gente pode causar em nós e no meio onde a gente vive, a gente começa a ser mais grato até pela pandemia. Olha que coisa maluca! Até a pandemia pode fazer com que a gente cresça, porque quando a gente muda o olhar, enche o coração de esperança, enche o nosso coração de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou passando por tudo isso com saúde. Obrigada porque eu posso transformar minha vida e quem sabe realizar o meu sonho que foi escrito na noite do ano novo. Aquele sonho que eu escrevi ou que eu planejei no dia 31 de dezembro, para que 2020 fosse o ano da minha realização. O que você está fazendo com o teu sonho? Ele tem que sair do papel. Ah, mas não dá para fazer do jeito que eu planejei. Muito bem, muda o plano. Mas não deixe de sonhar. Não deixe de lutar. Não deixe de acreditar. Não perca a esperança. E como eu disse desde o começo da live, é um tripé que sustenta. É a fé, a esperança e a oração. Quando você tem fé, você vê que pode, que tem um Deus que abençoa. Quando você tem esperança, você tem motivação para continuar. Quando você tem uma conexão com Deus, quando você coloca a sua oração e você sente que você não está sozinha. Mas como eu não estou sozinha? Você não está sozinho, porque atrás de você tem um sistema familiar enorme que te dá essa força para te impulsionar. Nossa, Mira, que coisa maluca, não estou entendendo nada, é um sistema atrás de mim. Que sistema é esse? É a sua origem, é a sua história, o teu pai, a tua mãe, os seus avós, seus bisavós e toda a sua árvore genealógica que veio atrás de você, que veio antes de você, tem orgulho de você e quer que você passe por isso tudo. Porque teve aqueles que há 100 anos atrás, na gripe espanhola, não puderam continuar, sucumbiram. Mas teve um casal que se manteve e que casou e que teve filhos para que os filhos dele pudessem ter filhos para que você hoje estivesse aqui. Olha que coisa linda! E é essa força, é essa energia daquela geração que você vai buscar agora. Para continuar, para lutar, para enfrentar, para não desistir. E é isso que eu venho te convidar hoje. Não desiste, não tenha medo.
O medo só vai te levar para o desespero vai te levar para a depressão. Enche o seu coração de esperança e saiba que tudo pode ser transformado. E a transformação começa primeiro em você, quando você enxerga diferente. Tudo pode falar que está um caos. Se você acreditar que você pode superar, você vai conseguir. E esse medo não seja o que te impulsiona. Ao contrário, que a esperança. A esperança é que tem que impulsionar a sua vida, para que a sua vida flua, para que você siga. E aquele sonho do dia 31 de dezembro, que no dia 1º de janeiro de 2020 estava dentro do seu coração, não seja afogado, não seja soterrado pela situação que a gente está vivendo hoje. Era isso que eu queria dizer, era isso que eu queria falar para vocês. Não tenha medo. E para que você não tenha medo, confie no tripé que nos mantém em pé. Fé, esperança e oração. Quando você entender a grandeza que é isso, você vai mudar o seu jeito de pensar e você vai ver que muita coisa dentro de você pode se transformar. E você vai ver que esse é só um período que nós temos que passar de uma forma diferente. Mudando o conceito, mudando a nossa história, mudando o nosso jeito de viver, mas nos comunicando com amor, com as pessoas que são importantes para nós. Faça uma videochamada, toma um café com alguém através da videochamada. Eu faço isso e adoro. Domingo, eu joguei perfil com a minha neta. Ela não podia vir aqui, mas pelo telefone, na videochamada, ela pôs o tabuleiro na mesa e eu, ela e o pai dela jogamos. Ela fazia as perguntas e aí a gente ia fazendo as respostas e a gente estava brincando de jogar para ela sentir a minha presença junto dela. E isso a gente pode fazer. Outro dia eu liguei para uma amiga minha e falei, vamos tomar um café? Você toma na sua casa, eu tomo na minha e a gente vai conversando. E por que não? O que nos impede de fazer isso? Nada. E por que a gente não faz? Porque a gente não tem esse hábito. Vamos mudar nossos hábitos. Vamos criar novos hábitos e viver com esperança. Não perca mais noites de sono por conta do medo. Ao contrário, a sua noite de sono, ela é necessária para que você tenha forças para no dia seguinte poder sonhar. Deus é maravilhoso. Não olhe para essa situação com tristeza, com revolta, com mágoa. A máscara hoje é vida. Então use-a com responsabilidade, com dignidade. Use-a olhando para o espelho e dizendo, essa é a maneira que eu tenho hoje de respeitar a mim e ao meu próximo. Não tem problema nenhum sair com ela. Não vou reclamar. Por que eu vou reclamar de algo que vai me trazer vida? E quando a gente começa a olhar desse jeito, as coisas vão ficando mais simples. A gente para com a reclamação, cheio de mimimi, é por causa da máscara, é porque não pode sair com o carro, dentro do carro tem que pôr máscara. Para disso, isso daí não te leva para lugar nenhum. Usa com responsabilidade, com seriedade. O vírus é poderoso, ele é perigoso, ele é letal. Mas é possível contornar de uma forma séria, responsável, equilibrada. Fique na sua casa o máximo que você puder. Faça da sua casa o seu templo, o seu lazer.
Leia um livro, ouça uma música, converse com pessoas. Não se preocupe mais que aquela vida que a gente viveu em julho do ano passado vai demorar muito para voltar a ser daquele jeito. Mesmo porque quando ficar tudo liberado, todo mundo vai ter receio. Infelizmente. Por quê? Porque é assim. E o que é assim a gente não tem como mudar. Mas a gente tem como mudar a forma de enxergar. Quando a gente muda o olhar, tudo se transforma. Tudo. Por exemplo, vocês estão me vendo com esse fundo na parede. Se eu virar a câmera do celular, o que vocês vão ver não tem nada a ver com o que vocês estão vendo agora. Por quê? Porque é outra parede, é outra situação. Então, muda o seu olhar. Para onde você está olhando não está te levando à bênção? Muda o seu olhar. Seja próspero, seja vivo, seja grato. Aceite a situação como ela está. Tenha muita fé e transforme a sua vida, porque você merece viver bem todos os dias da sua vida. Ser feliz é entender que mesmo na dor, a gente ainda está sob a proteção de Deus. Ser feliz é ter a certeza que, independente daquilo que eu estou vivendo, eu tenho a perspectiva que amanhã o dia vai ser melhor. E quando você tem essa certeza, você não sofre mais. Porque o sofrimento é falta de esperança. A falta de esperança nos leva ao sofrimento. Quando nós temos esperança, nós temos a certeza de que as coisas vão para o seu devido lugar. E tudo que acontece era necessário para uma grande correção na nossa vida. Gratidão por quem parou para me ouvir. Gratidão ao universo por me dar essa oportunidade de ter um celular e uma internet para eu poder me comunicar com as pessoas. Gratidão porque em meio a toda essa pandemia eu não me sinto sozinha. Gratidão porque hoje só fica eu e o Celso aqui em casa. E a gente descobriu inúmeras formas de não sentir solidão. A gente passou a viver uma vida muito mais equilibrada, conversar muito mais e aproveitar muito mais cada minuto da nossa vida, cada minuto do nosso dia. Então, olhe para a situação, entenda que ela é séria, entende que tem que ter responsabilidade, entende que não é como era há poucos meses atrás, porém, a vida continua sendo vida e Deus continua sendo Deus. Isso é o mais importante e não tem nada mais importante do que a vida. E se você está me ouvindo agora, é porque você está vivo. Transforma, muda, pega esse medo e coloca no lugar dele. Onde que é o lugar do medo? É o lugar onde a gente para prestar atenção. O medo é para fazer a gente parar, não paralisar. Então, pensa, o que eu posso fazer a partir daqui? E siga. Siga a sua vida. Agradeça a Deus. Se apoie nesse tripé. Fé, esperança e oração. Que você vai enfrentar e vai sair dessa situação muito mais forte do que você já imaginou um dia. Gratidão. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão a cada um. Meu maior carinho a cada um que está aqui agora. Que Deus o abençoe. Beijo. Fiquem com Deus.